relevante. E o nosso convidado aqui, o ilustre convidado, é o Rafael Bertolino, que eu vou passar para ele fazer a apresentação dele, né? Já passaram várias pessoas aqui, geralmente as pessoas que passam são mentorados, algumas pessoas que são conhecidos, né? Doutores aí em alguns assuntos específicos, mas esse assunto vem, de fato, da mentoria. Acho que uma semana e pouquinho, semana passada nós terminamos aí, né, Rafael, a nossa mentoria. Então, ele foi convidado e para vocês que estão chegando aí, então sejam bem-vindos. Rafael, fica com a palavra, faz a sua apresentação e depois eu vou dar a minha aqui e a gente vai conversando para chegar lá nas perguntas, né? Marinho Zanotto, meu amigo, boa noite, seja Está por bem-vindo. aí. É um prazer vê-lo aí, viu? Hoje eu tive com um grande amigo, não sei se é seu, mas é nosso, né? O João Paulo Krieger Zampieri, tá? Um abraço, Marinho. Obrigado aí a todos que estão entrando aí. Adriano, Macedo, a Marcela, né? Então tem bastante gente aí, tem o Alan aqui vai ser meu mentorado, viu? Começamos a aula amanhã, viu, Coisa Rafael? boa, coisa Ele, boa. Não ele vai se fica, ele arrepender de fica, forma alguma. ele fica em Buritis, né? Aqui tem a Selma também, bacana, muito bom. Bom, Mas fica à pessoal, boa vontade, noite. Rafael. Igual o Nivaldo estava me apresentando, né? Meu nome é Rafael Bertolino, sou natural do interior de São Paulo, uma cidade chamada Bebedouro, e sou engenheiro agrônomo, atuando no agronegócio aí em torno de 9 anos, né? Passando por algumas regiões como Bahia, e posteriormente ingressei para a região de Minas Gerais, onde atuei em diversas regiões e atualmente fico aqui na região de Uberlândia, em torno de 3 anos e meio, né? Então, essa daí é um pouco da minha trajetória, um pouco profissional, e sobre isso daí que a gente vem conversando, né, Nivaldo, muito durante a mentoria, né, da metanoia que a gente conseguiu atingir dentro da nossa vida, tanto profissional quanto pessoal, é uma coisa muito importante. E não dá para ficar, não dá para guardar para você, né? Tem que aquela história que eu sempre falo, né? Boca fechada mata, né? Exatamente, né? Então a gente conseguir compartilhar um pouco do que foi interessante para nós aqui, dos resultados que a gente conseguiu ter durante esse período é muito importante, e principalmente os resultados que a gente ainda vai conseguir ter, né? Então não para por aqui só pelo fim da mentoria, né? Foi só uma questão de um mentor que a gente acabou se conhecendo por uma apresentação do Marinho, né, que é o que está aqui com a gente acompanhando. E então, a partir dali que a gente teve um interesse em troca de umas conversas durante o jantar que a gente teve, né, e buscamos aí realmente trazer a mentoria do Nivaldo e, e toda a bagagem que ele traz com as chaves, né, de ensinamento, conhecimento e a partir daí que a gente coloca em prática para a gente ter a sabedoria, né? Muito bem, muito bem. Olha o que o Marinho está colocando. Bom demais estar convivendo aqui com vocês. Rafa é diferenciado e com a sua mentoria ficou melhor ainda. Pô, que bacana, Marinho, que você percebeu isso, viu? E está externando para nós aqui. Mas também o Henrique aqui deixou uma mensagem. Esse Rafael é gente boa e bom de trabalho. Que legal, que legal. É bom ser querido, viu? É bom ser realmente lembrado. Não tem coisa melhor, não tem preço que pague aí, né? Então, pessoas, vocês, os convidados aí, vocês estão entrando, eu já agradeço. Peço para vocês tocar no coração para explodir, para chamar mais gente, através do algoritmo do Instagram. Aqui em cima está o meu perfil, o perfil do Rafael. Vocês não seguem a gente, procura seguir. E aqui está o Thales, esse é meu método, esse é o meu querido. Pô, bacana. Quem que é o Thales? Você conhece o Thales ou não? Conhece, é um amigo meu. Ah, legal, Thales. Pô, seja bem-vindo, Luciano. Poxa, tá muita gente entrando aí. Pessoal, assim, comecei lá em 16 de agosto de 2022. Comecei com o tema CRM e comecei com a Keturi Vieira, trabalhava na época na Integrada, e ela acompanhou todo o trabalho que eu fiz na Integrada de 2 anos e meio, né?
implantação ou implementação da gestão do relacionamento com o cliente nessa cooperativa que é a sede aqui em Londrina. E foi assim interessante porque o que eu coloquei como um objetivo? Deixar um legado para o mercado agro nessa área que eu estou 15 anos, né, labutando aí, que é a gestão do relacionamento com o cliente. Então, comecei com os papas aí do Dom Peppers, Marta Rogers. Na época o Marinho trabalhava o Otto aí em Uberlândia e eu comecei a colocar o Otto na cabeça do pessoal aqui do Sul para fazer em revenda nas cooperativas, né? Então, assim, começou comigo. Pedro, seja bem-vindo aí, pô, obrigado pela presença. Então, assim, o que acontece? Passa o tempo e a gente vai amadurecendo, vai ficando maduro, a gente vai conhecendo pessoas. E eu comecei, depois da pandemia, algumas coisas acontecem com a gente, né? E eu entendi o seguinte, que eu tinha que estar dentro da internet, tinha que estar aprendendo um pouco dentro dessa internet, entender um pouco mais. Puxa, a hora que você vai para o digital não é fácil, não é, né? Mas a gente vai aprendendo. Então, eu tenho hoje a mentoria, eu também tenho a consultoria, que aí é o presencial. Eu tenho trabalhado muito, muito dentro do CRM. O cliente está no centro. As 7 chaves da gestão desse relacionamento com o cliente, que começa com o autoconhecimento, com a abordagem, que o Rafael vai falar um pouco, com a própria gestão da carteira, gestão de visitas, o atendimento a cliente, o TAI que eu quero levar aí para a Uberlândia, e dentro dos princípios do CRM, da gestão do relacionamento com o cliente. Então, assim, tem sido para mim uma experiência incrível estar junto com pessoas do nível aí do Rafael. São poucas pessoas que têm a humildade para entrar numa mentoria. Geralmente são ATVs que estão entrando, mas eu também tenho vários consultores, né? Tem um consultor agora que vai começar amanhã, como eu comentei com você, que é do Buritis, né? Que ele trabalha lá na TIE, uma pessoa que foi indicado por uma pessoa que era a TV da UPL, trabalha em Formosa pela TIE hoje, que é a Juniele. Então, assim, as coisas vão acontecendo. E eu tenho recentemente um doutor em fertilidade do solo, o doutor Alfredo Richard, né? Que também está fazendo a mentoria. Ele está passando pelas mesmas fases aí, pelas mesmas aulas que o Rafael passou. E a última que nós tivemos agora na terça-feira, ele achou fantástico fazer pergunta, a pergunta aberta, a comunicação. Putz, o cara ficou delirando, né? Porque é o seguinte, ele tem que fazer as mentorias dele, as consultorias dele, também tem que usar realmente as técnicas que nós usamos aí, né? Então, muito obrigado, seja bem-vindo. A Marcela deixa aqui muito orgulho do Rafael, excelente pessoa e profissional. Com certeza a mentoria fez toda a diferença na vida dele. Poxa, Marcela, eu fico agradecido pelas suas palavras, vou até printar isso aqui, tá? Muito obrigado aí, realmente tem que reconhecer, ele é um cara fora da curva, ele aplicou muito, muito a abordagem, eu não estou fazendo média com ninguém, muito pelo contrário, mas realmente muita coisa aconteceu e ele vai contar ao vivo e a cores aí, né? Temos aqui o Hugo também, seja bem-vindo. E assim, ó, o que eu quero colocar para vocês? Lá em 2022, mas exatamente quando aconteceu a pandemia, eu realmente recebi uma libertação. Aí você fala, mas que libertação é essa? A libertação da religião, da religiosidade. Eu ia de segunda a segunda, começava às 7h30 e ia até às 8, 8h30. Todos os dias, todos os dias. E eu entendi lá na pandemia, vendo live daqui, estudando o livro de Provérbios, que tinha uma pessoa que dava todos os dias às 6h22, que a igreja não são 4 paredes. Então, não quero falar de instituição, nome de instituição, não quero falar de religião, religiosidade. Mas eu quero falar para vocês que faz mais de 4 anos que eu leio diariamente, todos os dias, o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos, ele tem um capítulo para cada dia. Então, hoje nós tivemos 18 versículos. E eu marco um versículo que mais toca no meu coração e consigo fazer, então, postar no meu Instagram. E muitas vezes na aula eu começo a comentar com as pessoas para que cada um tenha a sua experiência, né? Então, ninguém está querendo fazer a cabeça de ninguém, mas está querendo contar realmente uma história maravilhosa que nesses 20, 25 anos ninguém me falou isso. Estou culpando a igreja, nada disso, mas realmente tem sido uma experiência incrível.
E quem escreveu esse livro foi o Salomão. É o rei Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel, foi filho de Davi e reinou por 40 anos. E a história dele é muito linda, né? A palavra Salomão em hebraica significa Shalom e que significa paz e segurança. Então ele reinou por 40 anos, sem guerra, né? Sem crise, e ele deixou então muita coisa boa. Ó, o que, que tem dentro do livro de Provérbios que foi escrito aí há mais de 3.000 anos atrás? Olha só, ele é muito atual. Ele fala da advertência contra o adultério, ele fala de você não ser fiador das pessoas, ele fala da sabedoria, do relacionamento com a família, com os amigos, com os pais. Ele fala tanta coisa boa lá que se você começar a ler, você vai entender o que eu estou falando, tá? Mas cada um tem que ter a sua experiência, né? Então, eu sempre marco um versículo, mas ele tem algumas características importantes. Primeiro, ele tem 3 coletâneas. Do capítulo 1 ao 9 é o convite à sabedoria. Tudo que você precisar saber sobre sabedoria, você vai entender ali. Do capítulo 10 até o 24, ele vai falar dos ditos, dos ditados, dos drives da sabedoria, né? Dos sábios da sabedoria. E do 25 ao 31, ele vai falar do comportamento. Ele vai falar das características da pessoa nobre, do rei e do sábio. E também você vai entender que tem 3 tipos de grupos de pessoas nesse, no que ele escreve ali: os preguiçosos, os sábios e os tolos. Se vocês forem levar para a vida profissional ou para o nosso dia a dia, nós vamos encontrar esses tipos de pessoas. E aí você quer entender o que, que o tolo faz, o que, que o tolo não faz? Leia o livro de Provérbios. Você quer saber o que, que o sábio faz? Leia qual que é a característica dele, o que, que o preguiçoso faz. Então, é assim, é fantástico, né? E eu escolhi, então, hoje, que é dia 9, que tem 18 versículos, eu escolhi o 10. Mas eu vou ler o 12, que também foi a escolha do Rafael aqui, e eu estou colocando aqui. Então, assim, no 10, para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Quem quer saber o que é temor ao Senhor, leia Provérbios 8:13. Você vai entender exatamente o que é ter temor ao Senhor e você vai ver se você está dentro desse temor, se você tem esse temor, se as pessoas que convivem com você, que estão sentando na mesa junto com você, que estão no mesmo ambiente seu, têm realmente temor ao Senhor. Mas ele diz aqui, então, para ser sábio, preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. É isso aí. Você quer fazer tudo, quer ter sucesso todo, mas tenha Deus em primeiro lugar. No 12, que o Rafael escolheu, fala o seguinte: se fores sábio, o benefício será todo seu. Contudo, se fores zombador, sofrerás as consequências da tua própria escolha. O zombador, o escarnecedor, é um tolo. É isso que ele está se referindo aqui. Então, você vai ter as suas consequências. A escolha é sua, é minha, é de cada um, né? Então, é fantástico a gente ler. E aí, o que, que você ganha lendo o livro de Provérbios? Sabedoria. Você vai fugir das pessoas insensatas aí, né? Mas que cada um tenha, então, a sua experiência aí, né? Então, falando um pouquinho do Nivaldo, eu sou engenheiro agrônomo, trabalhei, já me formei aqui em Bandeirantes, aqui no Paraná, na época só tinha Bandeirantes de Curitiba, trabalhei com extensão rural e trabalhei 15 anos numa multinacional, né, aqui no Paraná. Fui para São Paulo, tive uma carreira meteórica aí. O Marinho trabalhou comigo como meu chefe de equipe em Cascavel, no Oeste. Foi uma experiência incrível para ambas as partes. Foi aí que a gente tem esses laços de amizade. E então, assim, a partir daí, quando eu saí da empresa, eu falei assim: eu quero conhecer do balcão para dentro, ver como é que é esse negócio. E comecei a estudar e comecei a fazer as minhas consultorias, né? Tem aí a consultoria da Caramuru, que eu peguei para fazer gestão de visitas na época com eles, porque eles eram multiplicadores das sementes de milho, né? Que é o pessoal aqui de Ponta Grossa. E acho que já tem empresa que comprou, né? Sementes de milho LFT, que é o que chamava antes. E já andei muito, né? E aí eu comecei a pensar exatamente o que poderia ser esse futuro aí, de você estar dentro do balcão, de você conhecer toda a equipe e você trazer uma coisa diferente. Foi onde eu me especializei nessa área de gestão de relacionamento com o cliente, com Dom Peppers, Marta Rosa, eles vinham muito para São Paulo, participei de muito workshop, de muitos cursos com eles ali, né? E aí, então, bolei o projeto, que chama-se Focalização de Clientes, embora não tenha registrado, a autoria é minha, e implementei tudo isso aí em canais de distribuição aqui no Sul,
e na época aí a Singenta, Inovarte Singenta, que a gente acabou fazendo esse trabalho e a gente tinha então suportando toda essa ideia aí. E hoje a gente faz então esse trabalho aí, que é um trabalho de mentoria, trabalho de consultoria, né? E eu realmente, a gente quer transbordar na vida das pessoas toda essa experiência que a gente tem, né? Então, para as pessoas que estão chegando aqui, nós temos o Perosso, nós temos aqui o Zedo, outro Macedo. Por isso é o que eu tenho como um filho. Ah, seu pai, é isso? É meu sogro. Ah, teu sogro. Ah, vai que bacana. Se eu soubesse que você tinha um sogro bacana, você pedir um feedback para ele, viu, meu amigo? O filho do Marinho caiu fora, não quis, viu? Ó, aqui nós temos o Luiz Miranda também, meio parente aqui, aposentado pela Embrapa, uma pessoa fantástica. A Pâmela, que fica lá em Toledo, ela é representante, tem uma distribuição lá de equipamentos da GTS, né? Poxa, seja bem-vindo, Pâmela, o Milton, o William, né? Então nós temos todas as pessoas aqui. Mas para a gente iniciar, então, essa conversa da abordagem ao cliente, vocês já perceberam que ele está tudo dentro da gestão do relacionamento com o cliente. As pessoas que estão saindo da faculdade, as pessoas que estão na TV, as pessoas que estão mais tempo, como é que a gente chega no produtor? Como é que a gente faz essa abordagem? Né? E como é que a gente começa tudo isso? Começa com afirmação, começa com pergunta. O que a gente faz? Né? A gente vende produto que o produto geralmente é um benefício, uma característica. Né? Eu vi que a FMC tem um portfólio belíssimo aí, inseticida, fungicida e outros produtos, né? Então, eu vendo o quê? Característica, o benefício, o cliente compra o quê? Então, são algumas particularidades que a gente trabalhou, mas a gente trabalha num contexto bem amplo aí, né? E o Rafael vai acabar falando um pouquinho a respeito disso. Mas assim, Rafael, eu pergunto para você o seguinte, né? Pessoal, vocês estão chegando, então, só para lembrar, toca no coração, explode o coração, gente, que o coração vai chamar mais pessoas aqui, né? Essa live fica gravada, o meu perfil, o perfil do Rafael está aqui em cima. Quem não segue a gente aí, segue nós. Eu tenho várias, tenho 109, 129 aí, com essa de hoje, lives que estão gravadas. Então, tem ali de gestão da carteira, tem de outras pessoas que participaram com abordagens, tem sobre biológico, tem sobre fertilidade do solo, sobre perfil do solo, tem sobre consultor de imóveis versus corretor de imóveis, tem sobre market share e customer share, o que eu fiz com uma outra pessoa, tem sobre o CRM. Então, assim, entra lá, você vai ver que tem um material riquíssimo, né? Mas o que levou, Rafael, você a fazer essa mentoria? Sim, Nivaldo, Então, Nivaldo, tem alguns anos, né, que a gente vem passando por várias dificuldades do setor do agronegócio, né? Então, por vários motivos, em algumas regiões por problemas climáticos, outras regiões por problemas financeiros, entre vários fatores que a gente vem passando ano a ano, safra a safra, por momentos desafiadores, né? E com isso, eu vejo que não caberia mais a gente vir trabalhando da forma como a gente trabalhava. A gente tinha que buscar algo novo, né? Algo para ser um diferencial. Porém, quando a gente fala em buscar um algo novo, não necessariamente a gente precisa criar algo, mas ter um entendimento e olhar para o passado do que era sido feito lá atrás, né? E o que vinha dando realmente efetividade, o que realmente vinha dando resultado, que ao meu ver, ao longo do tempo foi se perdendo. Isso daí que é uma gestão de CRM forte, né? Que é um foco total no cliente. Então, isso foi aonde a gente buscou, então, mudar um pouco a nossa forma de trabalhar, de buscar esse novo conhecimento para trabalhar muito forte com foco total no cliente. Bacana, bacana, muito bom. E é assim, né? Você deve ter feito vários outros cursos aí também, pós-graduação. Acho que MBA você deve ter feito também, não me lembro, você Sim, comentou, né? sim. E a gente fica nesse mercado aí, querendo saber o que a gente faz, né? O que a gente busca de diferente, né? E a questão que eu sempre penso, e as pessoas falam muito, né? Você passa a ser um atalho na minha vida e tal. É aquilo que já falei para você e falo para muitos, né? Poxa, quando eu comecei, gostaria de ter essa oportunidade, ter alguém pegando no braço, pegando na mão e dando um direcionamento, né?
para a gente ser um atalho, para ser um atalho na vida profissional. Então a gente foi aprendendo mesmo os trancos e barrancos aí. Então, assim, é importante você ter buscado isso, né, com relação a alguma coisa diferente, né? Agora, quando você fez aquela ficha sua de inscrição, e todo mundo faz a ficha de inscrição, tem uma pergunta lá que eu tenho feito para todos, que é assim, qual que é a dificuldade que você encontrava com a gestão do cliente? A principal dificuldade que a gente via era realmente no tipo da abordagem, né? A abordagem, muitas das vezes, a gente, naquele anseio de buscar a venda, de que realmente buscar em apresentar o nosso produto e as nossas soluções, muitas das vezes a nossa abordagem era de uma forma errada. A gente focava muito em falar somente em afirmações, né? Então, a gente percebia que o interesse do agricultor, ele não durava, ele não perdurava, ele não tinha uma continuidade, né? Ele teria um período curto, porque o produtor muitas das vezes estava ali basicamente somente ouvindo e não estava escutando, né? Então, isso daí a gente via que às vezes era uma abordagem errada, né? E principalmente por uma gestão muito mais focada na força bruta e não na força estratégica, né? Então a gente trabalhava muitas vezes focado na força bruta e não estratégica. E isso daí, consequentemente, acabava gerando uma má gestão de tempo. Então você tinha um foco e um objetivo a ser cumprido, porém com essas abordagens e toda essa gestão mal feita, te acabava consumindo, que no final acabava gerando uma má gestão de tempo, né? E aí, assim, né, Rafael, você colocou dois termos aí, ou dois pontos aí, que são fantásticos, né? É a questão da pessoa ouvir e a questão da pessoa escutar, né? E também a questão da força bruta ou da cultura tradicional para a cultura estratégica, né? Que isso é muito pouco trabalhado isso dentro das empresas. Eu tenho passado em cooperativas, equipe técnica, consultores, as mentorias aí, né? E até hoje falava no almoço aí com esse meu amigo e a realidade é essa, né? Então também tem aquela questão lá que a gente já falou lá, do market share com custom share, né? Então são coisas assim. Agora, você acabou, a gente tem um título, Metanoia, abordagem ao cliente, mas eu gostaria que você falasse aí o que você entendeu por metanoia. Acho que todo mundo deve estar se perguntando o que é de fato a metanoia, né? A metanoia é aquela mudança de mentalidade, né? É realmente você ter uma virada de chave e uma mudança da sua mentalidade, tanto da sua forma como pensar, da sua forma como agir, e focar em sair da força bruta para a força estratégica, né? Que foi o que a gente veio buscando. E no começo não foi fácil, né, Nivaldo? A gente passando por todos outros cenários, tanto do âmbito pessoal como profissional, todas as dificuldades implicadas pelo setor do agro que a gente vem sendo desafiado aí basicamente dia a dia. Então, no começo não foi fácil, porque basicamente o nosso cérebro não vai querer que a gente saia da nossa zona de conforto. Ele não vai querer que a gente busque o conhecimento, não vai querer que a gente busque algo novo que faça forçar a gente mudar tanto nossos hábitos quanto as nossas escolhas, né? Então, isso daí foi aonde começou a gente ter realmente a metanoia, que foi a virada de chave e a mudança da mentalidade. Que foi onde a gente teve o entendimento de fazer o que precisa ser feito, né? E de buscar o conhecimento, o discernimento, colocar em prática para a gente buscar a sabedoria. Então, por muitas das vezes, em todos os nossos encontros, né, realmente escutar o que deveria ser escutado, né? E absorver isso de uma forma como um aprendizado para que a gente buscasse o nosso crescimento, então o nosso desenvolvimento e não só levar isso somente para um lado crítico, né? Não por um lado pessoal ou para o lado de uma crítica. Então ter o entendimento de que o que foi falado precisava ser falado para que a gente absorvesse isso e buscasse o conhecimento, o entendimento, para a gente colocar isso em ação, para que isso vire uma sabedoria, né? E uma outra coisa importante que você está falando aí com relação à metanoia é escutar
não ouvir, de ter essa virada de chave. Então, assim, o que que acontece? A metanoia é uma mudança de rota. Dentro dessa mudança de rota, dentro dessa mudança de mentalidade, cabe a gente realmente aceitar ou não. A decisão sempre é nossa. Agora, quando entra nessa mudança de mentalidade, às vezes a pessoa acha que, puxa, a NM Consultoria, o Nivaldo está inventando um termo novo. Só quero lembrar a vocês que muita coisa está dentro da palavra. Não estou falando de religião, religiosidade. É que a gente não lê, não estuda, mas está tudo lá. A resposta de tudo está lá. Leia Provérbios que você vai ver. Mas no caso da mudança de mentalidade, em Romanos 12, 2, fala o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Então está aqui, a gente que não quer renovar a mente, a gente acha que em tudo tem que ter motivação. E aí você vai num um evento grande, você vai numa reunião, você vai no workshop, o pessoal chama muitas pessoas para fazer o quê? Para fazer exatamente motivar as pessoas. Uma coisa que eu não acredito, que eu acho que a motivação veio de cada um, mas eu respeito, né? Então, essa virada de chave, essa mudança de mentalidade tem que acontecer por aí. E para o Rafael, aconteceu, não só para ele, como para todos, ela aconteceu porque é um bônus que a mentoria tem dado, que eu tenho proporcionado e faço questão, não abro mão, que é o autoconhecimento. E como é que é esse autoconhecimento? Ô, Tiago, boa noite, seja bem-vindo. Aquela nossa conversa está em aberto, hein? Esse é um especialista em CRM também, viu, Rafael? Fica Que em bom. Cascavel. E aí, assim, ó, e aí, assim, então é interessante falar isso, porque o que que acontece? Se a gente não colocar em prática muita coisa que a gente aprende, a gente vai ficar sempre achando que isso não é para mim, isso não, e eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Então, essa passa a ser uma decisão. Então, dessa decisão, ela está na mudança de mentalidade. Então, o autoconhecimento que eu estava falando, que tem o teu perfil comportamental, que teve o DISC, é o DISC de como você é. É o DISC como aquelas teus convidados da área social, da área profissional e da área familiar também te enxergam. Diferente de uma empresa contratar a gente e pedir para fazer o mesmo DISC para ver se o nosso perfil se enquadra naquela vaga e se o nosso perfil se enquadra naquela função que eles estão colocando. Ou é técnico, ou é vendas e assim vai. Então, isso eu acho que é uma virada de chave muito grande, uma mudança de mentalidade que começa a te proporcionar para você começar a decidir algumas coisas. Agora, dentro do seu aprendizado, você teve algumas coisas que você colocou em prática. E o que mais te chamou a atenção que você colocou em prática, de fato, em clientes e que para você foi uma coisa assim fantástica? Eu também fiquei bem contente, surpreso com tudo que você falou. Assim, Nivaldo, por todas as chaves que a gente passou durante a mentoria, né, é difícil a gente conseguir classificar uma em específica, né, porque você consegue absorver e colocar em prática ali basicamente todas, né. Mas realmente tem algumas que chamam muita atenção, principalmente pelos resultados que elas trazem, que é a questão das perguntas, né? Você ter um entendimento de uma pergunta aberta, de uma pergunta benefício, uma pergunta fechada. Isso daí, numa parte de abordagem ao cliente, é importantíssimo, né? Ter um entendimento que quem faz pergunta fala menos e quem responde vai falar mais. Então, é onde você vai capturar informações. E a partir disso daí, você trabalha em cima do MAIDA e depois do da vida, né? Trazendo a atenção total da conversa para você, né? Então, aonde o cliente ele vai realmente parar de te ouvir e vai começar a escutar. Então, você vai passar a ser uma pessoa interessante dentro da mesa, dentro da conversa, e não só um interesseiro, né? Então, essas daí são de algumas das chaves que realmente impacta muito e o resultado vem. Uma outra coisa é realmente a aproximação da palavra de Deus, né? Isso daí foi um marco importante, até no dia que nos conhecemos, né, no restaurante. Tinha comentado com você que eu tinha comprado uma Bíblia, né, nova, para uma linguagem um pouco mais atualizada, com a vontade de buscar o conhecimento e buscar toda a história ali descrita,
Pela leitura, porém nunca tinha colocado isso em prática. E a partir do momento que a gente começou a conversar e toda a mentoria que a gente trouxe pelo livro de provérbios, né, da onde realmente tem algo ali dentro que você vai ler, que você está dentro de você ainda e você não sabe. Isso daí vai ser despertado através da leitura do livro de provérbios. Então isso fica muito claro através da mentoria, né? E a questão do próprio autoconhecimento, né, na devolutiva do perfil comportamental com a Eric foi um negócio fantástico, onde na devolutiva do perfil ela fez alguns comentários a respeito do meu perfil, né, que eu nunca tinha comentado com ninguém. Então isso daí mostra realmente a assertividade que, a, que o formato diz que traz para nós, né, em relação a isso é fantástica. E realmente a metanoia, né, conforme a gente já vinha conversando e comentando desde o início da live, que é a mudança de mentalidade, de sair da força bruta e ir para a força estratégica, né? Então eu tenho entendimento que a mentoria eu consigo aplicar todas essas chaves em todos os segmentos da minha vida, tanto do âmbito profissional quanto pessoal. Muito bom, muito bom. Pessoal, vocês estão chegando, boa noite, sejam bem-vindos, né? É a live de número 129 da NM Consultoria. Nós estamos aqui com o Rafael Bertolino e o tema dessa live é metanoia, abordagem ao cliente. E ele está contando um pouquinho aí, né? Obrigado aí, acho que colega seu, o Ivan. O Ivan, acho Meu que tio, é o seu tio, o Ivan. é, Por acaso ele não trabalhou na ICA e na. trabalhou. Pelo amor de Deus, conheci esse cara, conheço ele. Lá de Camporão, que ele estava, acho que na Zênica já. O mundo é pequeno, hein? Ele mora aqui em Londrina? Não, eu acredito que ele deva estar morando atualmente no Mato Grosso Ah, legal, ou em bacana, Ribeirão. bacana. Então, assim, aquilo que eu estava falando, né? Então, o que que acontece? Você passa a ter realmente uma mudança na sua vida, você começa a colocar em prática, você começa a ter resultado, e você colocou muito bem isso, né? Mas assim, uma coisa que você falou da parte espiritual, e a gente fala daquelas três esferas para estar bem equilibradas, que é o espírito, o corpo, a mente e a alma, né? E isso aí é tranquilo, é fantástico. Mas assim, o que que é importante o pessoal entender, né? Deus não une pessoas, gente. Deus une propósitos. Se você tiver o mesmo propósito que eu, tá tudo certo. Se você não tiver o mesmo propósito, não vai dar certo. Nós não vamos estar na mesma frequência. E às vezes a gente está insistindo com as pessoas porque a gente não está enxergando essa parte espiritual e a gente não está fazendo a leitura como você começou a fazer e foi uma experiência, está sendo uma experiência para você. A gente passa também a não ter intimidade, então, com a palavra do reino de Deus, né? Então, não estamos falando de religião nem de religiosidade. Mas tem uma coisa importante, e eu não sei se você usou, se você vai usar, que é o da vida, né? E já falei hoje ainda com esse amigo meu, e talvez o Marinho, não sei se ele lembra, mas o da vida é fantástico. Para você dar um treinamento, para você fazer uma apresentação, para você fazer um dia de campo, dar uma descrição muito exata, muito objetiva do produto que você está ali fazendo lado a lado, tá, um dia de campo, tem algum objetivo, né? E assim, as pessoas realmente têm usado muito bem. E eu me lembro até que tem uma empresa de nutrição animal que eu fiz um trabalho com eles em Toledo, e a pessoa falou o seguinte: eu estou usando aqui no meu protocolo, porque eu chego lá na cooperativa de aves que tem que mudar a nutrição, eu tenho que deixar uma amostra lá e tenho que deixar um protocolo para a pessoa seguir exatamente daquela forma. Eu estou deixando o da vida, porque no da vida tem tudo que eu preciso, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa que foi importante aí na sua vida, né, Rafael? E se você tivesse que descobrir hoje uma necessidade, uma dor de um produtor, de um cliente seu, você vai começar por onde? Principalmente por perguntas, né? A gente inicia ali por uma pergunta aberta e aí, a partir da resposta dele, vai me dando uma. Geralmente a resposta vai vir com uma afirmação, né? Nunca eles vão responder com uma outra pergunta. E a partir do momento que ele responde com afirmação, dá direito a uma outra pergunta. E ali a gente vai fazendo todo o processo de abordagem, né, até a gente conseguir realmente encontrar a necessidade do cliente
para que aí a gente venha com a proposta de uma pergunta-benefício, mostrando o benefício do nosso produto que a gente vai estar ali comercializando e negociando, né? Principalmente muito pautado em cima pelo Davi, igual você comentou aí agora há pouco, muito principalmente pela diferença entre característica e benefício. Você saber falar realmente uma característica e depois você falar sobre o benefício e nunca só falar preço, né? É, Então, isso é importantíssimo. exatamente o que o Ivan colocou aí. A gente está fazendo as perguntas, estamos tendo sondagens, né? Descobrindo necessidade, dor do cliente, né? As sondagens, né? Através de perguntas, né? Muito bem. Mas, Rafael, tem algum ponto específico de uma virada de chave que foi marcante para você, que você gostaria de compartilhar com as pessoas que estão aqui junto com a gente? Bom, tem um caso que aconteceu, né? Então, foi uma visita em um novo produtor, né? Em um novo cliente. E aí a gente começou a colocar em prática, né, as chaves que a gente trabalhou aqui dentro da mentoria. E a partir do momento que a gente foi tratando as sondagens e as perguntas para a gente conseguir a informação, a gente conseguiu capturar tão bem a questão do AIDA do produtor, onde a gente conseguiu focar com que ele passasse a nos escutar, né? Então, a partir do momento que eu estava fazendo uma apresentação para ele do índice tecnológico, né, da nossa empresa aqui na cultura da soja, a gente estava em lados opostos da mesa, né? E a partir do momento que eu falei para ele se eu poderia estar apresentando alguma coisa sobre o índice tecnológico da nossa empresa, ele teve a atitude de sair do lado oposto da mesa, puxou a cadeira e sentou do meu lado. Então, isso Fantástico. daí, para mim, é uma coisa que realmente mostra onde a gente conseguiu capturar a atenção total do agricultor. Você estava ali como governante, né? Exato, Você estava ali com uma autoridade, né? E é exato. bom a gente estar desse jeito, né? A gente se sente Sim. seguro, é gostoso demais, né? A hora que você E sai a dali, você quer partir ir do para. momento, e a partir do momento que você sai dali, você já quer ir no cara que é É, da cerca do lado, na outra porteira e na outra, e colocar em fantástico, prática para cada vez mais você fantástico. dominar realmente a arte de perguntas, né? Bacana. Só lembrando, nós temos aqui o Hugo Miranda, lá da Agrobelt, seja bem-vindo. O Ivan aí, que é o seu tio, né? Pô, bacana, bom saber que ele tá por aí. O Bruno Salles, o Thiago eu já falei, não sei se eu esqueci mais de alguém aqui. Essa, essa aqui, quem que é? O Aqua Galeria, né? Não sei, você deve conhecer alguém, é uma empresa, o Milton. E nós temos aqui também a Renata Faria que entrou, o Akira, né? Então, assim, pessoal, só para chamar a atenção de vocês, nós estamos quase que chegando no final da nossa live. Essa é a live que nós temos aqui o Rafael Bertolino, no tema Metanoia Abordagem ao Cliente. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram e também no Instagram dele, para depois quem quiser assistir com calma. E ele está fazendo, então, seus comentários, está dando depoimento do que ele ganhou, como é que ele aplicou, um fato real agora que ele acabou de contar, de um grande produtor aí, uma coisa fantástica, né? E ele tem outros aí, outros casos aí que também são coisas assim, bacana mesmo, né? Então, vocês que estão chegando aí, sejam bem-vindos, né? Obrigado mesmo pela presença. E quem não segue a gente, nós estamos aqui com o nosso perfil. E eu vou falar agora, vou deixar para o Rafael fazer as suas considerações finais, deixar uma mensagem aí, se ele quiser falar mais um pouquinho, né? Que fique à vontade. Eu acredito que assim, hoje eu vejo que o profissional, né, no mercado de trabalho que a gente está inserido, é muito difícil ele ter um entendimento que ele não tem um conhecimento, que ele não sabe tudo, ou que ele não domina tudo, né? E aí ele não busca um conhecimento, ele não busca assim se aperfeiçoar de novas técnicas ou de novas abordagens. Então eu acho que isso daí é muito pautado por aquilo que a gente conversou, né, Nivaldo, da dominância do nosso cérebro de não querer
fazer com que a pessoa saia da zona de conforto, né? Então, um conselho que eu posso dar aqui é que realmente não deixe isso acontecer, tá? Não deixe o cérebro dominar a sua mente para que você não saia da sua zona de conforto, que o outro lado, ele é muito melhor. Você, a partir do momento que você tem novas descobertas e novas técnicas de, de abordagem, todas as sete chaves que a gente trabalhou aqui dentro da mentoria, né? A partir do momento que você tem o conhecimento disso, coloca em prática e cada vez mais vai se aperfeiçoando, você vai tendo cada vez mais uma proximidade dentro da sabedoria, né? E a minha consideração final é realmente te agradecer, né, Nivaldo, por todo paciência e principalmente pela sabedoria que você compartilhou comigo, né? Pela forma da condução da mentoria, de realmente falar o que deveria ser feito para que realmente eu buscasse essa mudança de mentalidade, que é essa metanoia, né? Então, uma das frases que me impactou muito, né, que eu ouvi ela no primeiro momento através de você, que sua única limitação é aquela que você impõe em sua mente, né, que é de Napoleão Hill. Então, isso daí impactou muito, e principalmente pela busca da mudança de mentalidade e da abordagem, né? Então, realmente é te agradecer, porque hoje eu tenho total conhecimento para conseguir aplicar todas essas chaves aí, tanto no meu âmbito profissional como pessoal. Só pegando um detalhe, eu que agradeço aí, né? Você é um cara muito aplicado, você manda aí todas as microatividades certinho, você mandou um resumo aí de tudo que você viu durante todos esses encontros que nós tivemos, né? E encontros que começavam às 6 horas da manhã, então é fantástico, né? Porque já eram tirando o cérebro que quer dominar a gente para ficar na zona de conforto, né? Quer sabotar a gente, para que realmente a mente governasse e governe o nosso corpo, né? Mas eu gostaria que você comentasse, a gente acabou esquecendo, que você também fez a leitura de um livro que foi recomendado, e eu recomendo para todos. E como é que foi, né? Como é que foi isso? Eu sei que você andou pedindo também o feedback aí para a Marcela, que está aqui, você andou pedindo feedback para mais outras pessoas, né? E a gente vê que a história do feedback, pouca gente trabalha e a gente está provocando, porque ninguém está inventando a roda, né? A gente está simplesmente É, fazendo a roda rodar um pouquinho diferente, eu um pouquinho com mais experiência que eu tenho, você com a sua, e a gente foi juntando. Mas fala um pouquinho do livro aí. Deixa eu ver quem que entrou aqui. Foi o Márcio. Opa, Márcio, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Mas fala um pouquinho do livro aí, fala um pouquinho dessa história do feedback, e eu acho que faz sentido a gente aproveitar esses minutos que a gente tem ainda, sabe, Rafael? o livro foi As Cinco Linguagens do Amor, né? Então já começa pelo primeiro impacto que traz para nós nessa nova mudança, que foi realmente de uma aproximação a mais durante a leitura, né? No qual fazia tempo que eu não lia um livro e a partir do momento que a gente trouxe esse livro para dentro da nossa mentoria, a gente conseguiu ter um entendimento sobre cinco linguagens do amor, que na hora que a gente começa a colocar em prática e ter o entendimento da linguagem do amor da outra pessoa, sendo ela o seu cônjuge ou realmente algum parceiro de negócio, algum cliente, e ter o entendimento dessa linguagem do amor dessa pessoa e você conseguir fazer essa transição para a sua segunda linguagem do amor, para que você faça um relacionamento realmente um pouco mais próximo e mais duradouro, tanto em negócio quanto dentro do matrimônio, né? Então isso daí é um negócio que é fantástico quando você consegue aplicar isso e trazer isso tanto para o pessoal quanto para o profissional. Realmente é um livro que mexeu muito comigo, né? Indiquei ele para várias pessoas. Minha mulher hoje já finalizou também. Ó, Vários que outros bacana, amigos e que casais bacana. aí a gente vem indicando. É muito bom. Muito bom, excelente. E a questão lá do feedback, como é que foi as experiências que você teve aí? Não precisa falar de quem, né? Mas como é que foi para você? Porque tem uma coisa aí do livro que não é só você que fala, e me chamou muita atenção também, que todo mundo fala, pô, fazia tempo que eu não li o livro, fazia tempo que eu estava até meio,
né? Mais livro técnico e tal, porque daí é interesse da gente, né? Mas você falou então uma coisa interessante, né? Eu acho que foi uma contribuição para você voltar a fazer a leitura. Você está com outro livro aí que também é fantástico, o tema dele, né? O título dele. Mas e o Uhum. feedback? Como é que foi? O feedback no início foi também desafiador, né? A gente conseguir criar esse hábito de pedir o feedback foi um desafio. Só que quando a gente tem um entendimento da importância do feedback para que a gente consiga ter o entendimento dos nossos pontos de melhoria e realmente colocar isso em prática para que tenha essa melhoria, o resultado ele potencializa ainda mais, né? Então, o feedback dentro da ferramenta do que a gente trabalhou aqui foi uma das coisas mais importantes para a gente obter o resultado que a gente quer. E é interessante falar para você que de todas as pessoas que passaram, até tive algumas empresas aí com 5, 6, 10 pessoas, né, que participaram também da mentoria. O feedback é uma coisa que não é praticada, né? Então, a gente não está colocando o dedo aqui para achar culpado. Eu não, detesto isso aí, né? Eu acho que não faz sentido isso, mas é uma coisa, um alerta que deu e as pessoas realmente ficaram eternamente agradecidos, né? Uma outra coisa que é estratégico dentro daquilo que você comentou, e acho que vale a pena realmente falar, e você já tinha comentado, mas eu quero realçar, que a gente entra por uma mentoria de abordagem e a gente acha que vai trabalhar só a questão que é importante, conceitual, coisa prática e tal, mas a gente também trabalhou ali estrategicamente o índice tecnológico, né? E você vê que o índice tecnológico hoje faz todo sentido numa visita que você vai fazer, para você fazer uma pergunta, para você falar de benefício do seu produto ou falar do próprio benefício. Então, ele te dá um direcionamento, te dá um posicionamento, mesmo para os vendedores de distribuidores, que eu sei que você, que a FMC tem, ou mesmo para consumidores que você está visitando, né? Então, assim, eu acho que é fantástico isso, e você construiu muito bem esse índice tecnológico, foi um negócio, assim, interessante, eu acho que deu realmente, dá um direcionamento. Até vou pedir para que você use isso no nosso próximo encontro aí presencial. E também essa questão aí do que você falou do AIDA, né? Você falou do AIDA, talvez as pessoas não saibam, mas todo mundo sabe isso aí, mas é a atenção, o interesse, o desejo e a ação, né? Então, isso quando você chega no cliente, se você usar isso também não tem como, né? E eu sei que você está com uma semana muito cheia de compromissos, né? Tem até pessoas aí da própria empresa que estão com você, mas você está conseguindo colocar isso, o que você aprendeu em prática, e as pessoas estão percebendo pelo depoimento aí da própria Marcela, né? Então, fantástico isso aí, tá? Mas assim, agradeço de coração, viu, Rafael, você ter aceitado o convite, de você estar aí colocando realmente o teu ponto de vista, a maneira, o que você aprendeu, como é que você viu. Eu detesto essa história de fazer demagogia e eu sempre procuro colocar o seguinte: a gente tem que deixar aí a nossa digital. Alguma coisa tem que ficar de bom para você ter teu resultado e falar assim, valeu a pena, né? E não tem valido a pena para algumas pessoas que às vezes não estão levando a sério, sabe? Às vezes essas pessoas realmente não estão colocando em prática aquilo que tem que ser feito. Então, é cada um, a escolha de cada um, né? Eu acho que a decisão é de cada um, né? Mas eu agradeço, eu acho que não para aí. Eu já te falei para você que a gestão da carteira ela é muito mais estratégica do que você pode imaginar. E ela realmente vai trazer aí muita coisa assim interessante para você usar no seu negócio, no negócio da empresa, no negócio dos distribuidores, e é tranquilo. Uma das dificuldades dentro da gestão da carteira, que uma pessoa que passou, hoje ele é um ATV ainda, acho que é sênior, tem uma classificação dentro da UPL, ele está na conta, está cuidando lá, está na área da Coam, ele falava assim, Nivaldo, para mim a dificuldade dentro da cooperativa e mesmo dentro da revenda é saber qual vendedor tem o potencial maior, tem a maior participação, está vendendo mais produtos da minha empresa e tal, né? Então, assim, com a gestão da carteira, isso vai ficar muito claro, né? Até para você fazer gestão, até para você fazer as perguntas corretas para esse pessoal, para você realmente fazer um acompanhamento. Então, assim, é estratégico. É isso que a gente precisa entender. A gente está trabalhando o simples de tudo.
Muito bem, pessoal, agradeço. Estou aqui chamando o Marinho para dar uma prosa com a gente, mas ele, pelo jeito, não quer entrar, né? Pelo Ah, jeito. Marinho, sai da toca aí, meu amigo. Mas está tudo certo. Então, assim, ó, eu quero agradecer de coração essa oportunidade que também foi concedida por você de dar esse voto de confiança, da gente ter tido esse network aí juntamente com o Marinho. E você é uma pessoa muito decidida, né? Que na mesma hora você decidiu, a gente começou, o Marinho recusou. Tá tudo bem, Marinho, tá tudo certo. Mas assim, a nossa conexão não para por aqui, né? Então, agradeça a Deus por essa noite e, e por tudo que o Senhor fez e tem feito assim na sua vida, nas nossas vidas, na minha e nas nossas vidas aqui. E como reflexão, eu quero deixar para todos aqui para que cada um tenha essa reflexão. Se você sentar à mesa, certifique-se de que falem sobre Deus, crescimento, negócios e sonhos, não sobre pessoas. Então, para cada um pensar, porque lá do 25º, capítulo 25º para o capítulo 31, eu falei para vocês, né? Características, comportamento das pessoas nobres, dos reis e dos sábios. A pessoa nobre não fala mal dos outros. Então, para refletir, para a gente sentar na mesa, falar de Deus, falar de crescimento, negócios, de sonhos, mas não falar de pessoas, né? Então, é um grande aprendizado. Agradeço aí, o Marinho, te agradeço as referências, parabéns pela contribuição, construção e reconstrução das vidas das pessoas. É eu que te agradeço, meu amigo. Você é praticamente meu irmão aí, você sabe disso, né? A gente tem caminhado bastante.